Historicamente, o Brasil foi o último país a declarar a abolição da escravatura. A escravatura foi um crime contra a humanidade. Negros massacrados, vivendo em condições subhumanas, tratados como objeto, reificados, sendo torturados, punidos por enforcamento quando tentavam fugir dos seus algozes. Isso foi a escravidão e é por isso que esse momento tão terrível da história da humanidade não é um crime só contra os negros, mas é um crime contra a nossa ideia do que significa ser ser humano. Ele abala a nossa estrutura como humanos. ONU, 17 de junho de 2020. 2.000 integrantes da ONU fazem 1 minuto de silêncio devido à morte ou assassinato de George Floyd por um policial branco nos Estados Unidos. Apenas 2 embaixadores são contra a abertura do inquérito. 2 embaixadores, um do Brasil e outro dos Estados Unidos. Racismo estrutural no Brasil. É vitimismo ou a estrutura da sociedade brasileira de fato é perversa contra a raça negra? É isso que a gente discute na aula de hoje. Foi o último país do continente americano a abolir a escravidão, em 1888. Mas mesmo livres, 1,5 milhão de pessoas negras foram colocadas na sociedade brasileira sem nenhum suporte. E por conta dessa herança histórica vinda de centenas de anos de escravidão, é que nasce o que chamamos de racismo estrutural. O racismo é uma forma de discriminação que tem raça como alvo, que se manifesta por meio de práticas conscientes ou inconscientes, como um conjunto de hábitos, situações ou falas embutidas em nossos costumes, e que promovem, direta ou indiretamente, o preconceito e a segregação racial. Não dá para saber exatamente quando o racismo começou, mas essas ideias se espalharam entre os séculos 16 e 17 por conta da colonização do continente americano. Os europeus consideravam em sua visão eurocêntrica que os povos de origem europeia seriam mais inteligentes e mais capazes de prosperar, enquanto os negros e indígenas eram considerados animais. Até 1888, os negros eram escravizados, e com a abolição, e sem ter para onde ir, começou o estigma de que negros são preguiçosos e não gostam de trabalhar. E nesse momento, a sociedade, os lugares e as oportunidades ainda preservavam o pensamento escravocrata, e calava a voz dos negros. Do berço à cova, qual é a condição da população negra no Brasil hoje, tá? Uma mulher branca e 2 mulheres negras grávidas. As 2 mulheres negras podem morrer de parto. Quando as crianças nascem, as meninas, os homens, as crianças negras têm o dobro de chance de morrerem antes de completar 1 ano de idade. Quase 70% da população carcerária no Brasil é negra. 75% dos assassinatos cometidos por policiais são contra os negros. Ou seja, a estrutura brasileira de fato é racista. Agora, para não dizer que é racista, os intelectuais brasileiros vêm ao longo da história mascarando os dados. Desde a ideia do Sérgio Buarque de Holanda, do brasileiro cordial, daquele que convive bem com todas as raças, passando pela ideia da miscigenação harmônica do Gilberto Freire, de Casa Grande e Senzala, os intelectuais vêm contando para nós que a origem do povo brasileiro é um povo harmônico, é um povo que recebe o outro com hospitalidade. Entretanto, os números mostram para a gente que não, que o capitalismo periférico ele é mais terrível ainda contra os negros. Hoje, no Brasil, os negros são 5 vezes mais assassinados pela polícia do que nos Estados Unidos. Só que aqui não há comoção. Morrem crianças negras com um tiro na cabeça dado pela polícia, Agatha Félix, menino Miguel, João Pedro, que morreu com um tiro nas costas, são vidas negras que valem menos no mercado de vidas do sistema capitalista da nação periférica. Quando a gente fala de racismo, a gente necessariamente vai ter que falar do processo de exploração. Os negros sempre foram a base da exploração para enriquecimento da grande aristocracia latifundiária do país e depois da abolição,
que se propunha uma reforma agrária, né, para que eles pudessem ter onde trabalhar, não houve. O que nós tivemos foi uma submissão ao discurso eugenista do Taine, de que o homem é produto do meio ambiente, do contexto histórico e da genética, que era o discurso que circulava no século XIX, e junto com ele a ideia de que o homem negro era inferior. Não foram elaboradas leis que contribuíssem para combater esse abismo social, causado pelas décadas anteriores, inserindo os negros na sociedade. Os parâmetros para a criação de leis seguiam em um pensamento europeu, que defendia brancos, cristãos e homens. Recém-libertos, os escravizados foram morar em locais onde ninguém queria morar, como os morros, formando as favelas, sem emprego, sem moradia digna e sem condições básicas de sobrevivência. E mesmo depois de 130 anos de abolição, ainda é muito difícil para a população negra ascender economicamente no Brasil. E mesmo que ascenda, infelizmente ainda vai ter uma experiência de racismo para contar. Estudos sobre a desigualdade racial mostram que existe um pensamento enraizado de medo do branco ser comparado ao negro, de ter as mesmas profissões que os negros, de frequentarem os mesmos lugares. O preconceito está na estrutura que formou esse pensamento. Outra forma de racismo estrutural muito praticado, mesmo sem intenção ofensiva, são as falas e hábitos de linguagem pejorativos incorporados ao nosso cotidiano. Quando usamos expressões racistas como a palavra denegrir, que nada mais é do que tornar algo negro. Ou quando utilizamos nomenclaturas para negros ou pretos, como as palavras mulato e pessoa de cor. Desde sempre, em todas as pesquisas sociais e demográficas, os autodeclarados pretos ou pardos são maioria nos índices de analfabetismo, de desemprego e têm a menor renda mensal. As estatísticas de cor ou raça produzidas pelo IBGE mostram que, em média, brancos têm maiores salários, sofrem menos com desemprego, são a maioria entre os que frequentam o ensino superior. Essa inferioridade, ela costuma ser reafirmada até hoje. Tanto na sexualidade, os negros são perversos, são tarados, quanto no ponto de vista da competência e da intelectualidade. É esse discurso, de forma sutil, camuflada e ao mesmo tempo extremamente perversa, que até hoje alimenta o racismo no Brasil. Portanto, o racismo é um problema de todos nós, porque a base dele é uma das grandes injustiças cometidas contra um povo, contra o povo negro, que compõe mais de 55% da população brasileira. Mas, embora eles sejam 55% da população, eles são minorias. Na universidade, eles são minorias hoje em cargos legislativos, eles são minorias no judiciário. O que significa, na prática, que toda a estrutura social está contra eles. É dessa partida, em que o negro sai extremamente atrasado, que nós esperamos que eles consigam um projeto de superação em nome da meritocracia. Uma superação que não vem nunca e que justifica ainda a nossa herança perversa da história, que foi a base da escravidão no mundo, de que negro não tinha alma, de que era uma raça inferior, mas que até hoje justifica a perversidade da sociedade brasileira. A violência contra os negros, fundamentalmente contra a mulher negra, que é a base do sistema capitalista brasileiro, é a mais explorada, é a que recebe menores salários. Em cima disso, eu acho que está na hora da gente discutir e abrir a questão. Gente, racismo no Brasil é vitimismo, como propõe, por exemplo, o Sérgio Camargo, que é o grande administrador hoje da Fundação Palmares? Ou racismo no Brasil existe de verdade? Uma das formas de apagar esse racismo é apagar os heróis negros, aqueles que lutaram contra a opressão de um povo inteiro. Revolta da Bailaiada, a gente não aprende. Revolta dos Maitês, a gente não aprende. E é por isso que a arte é fundamental nesse processo. É por isso, inclusive, que a gente encerra agora esta aula com a Mangueira. Brasil, chegou a vez de ouvir as Marias, Mães, Marielles, Malê.
Marielles Malês. Diretamente da Estação Primeira! Obrigado, Cacá Nascimento! Que talento! Brasil, meu nego, deixa eu te contar a história que a história não conta, do avesso do mesmo lugar, na luta é que a gente se encontra. Brasil, meu Deus, a mangueira chegou, com versos que o livro apagou. Desde 1500 tem mais invasão do que descobrimento. Tem sangue retinto pisado atrás do herói emoldurado. Mulheres, tamoios, mulatos. Eu quero um país que não tá no retrato. Brasil, o teu nome é Dandara, tua cara é de Cariri. Não veio do céu nem das mãos de Isabel. A liberdade é um dragão no mar de Aracati. Salve os caboclos de julho, quem foi de aço nos anos de chumbo. Brasil, chegou a vez de ouvir as Marias, Maís, Marielles Malês. Canta, mangueira! Alô, Mangueira! Dá um som